Ô Everton, até que ponto o uso dos DDGs está alinhado com o presente e o futuro da nutrição animal? Eu entendo que os DDGs já são são uma realidade para esse momento e a gente vai ter uma perspectiva de crescimento cada vez maior dessas disponibilidades de produtos oriundos de uma nova lógica do mundo, que é a descarbonização. Então, o que acontece? Nós temos hoje políticas do Brasil e políticas de outros países também no sentido de buscar fontes renováveis de combustível, e isso aí vai crescer cada vez mais. Então o DDG ele nasce a partir e acompanha esse crescimento, e para a indústria de nutrição animal isso é extremamente interessante, porque o que a indústria de nutrição animal precisa são matérias-primas em quantidade e padronizadas e customizadas para aquilo que a nutrição animal entende que é uma oportunidade de ter uma nutrição mais eficiente. Nós precisamos lembrar que 70% do custo de produção, aproximadamente em termos gerais, assim, em tempos normais e cenários econômicos, é custo de alimentação. Então, quando a gente fala de oportunidades de matérias-primas que surgem no mercado e vem com uma qualidade, uma especialização muito grande no sentido de características específicas para determinadas aplicações, isso é muito bem-vindo. E a indústria de nutrição animal e, por consequência, a cadeia de produção de proteína animal quer isso acontecendo. Então, claro que aqui dois interesses se convergem, se unem, e isso é extremamente promissor. E eu vejo que no futuro a gente vai ter esses DDGs cada vez mais inseridos dentro de uma lógica de nutrição de aves, suínos, bovinos, enfim, todas as cadeias que têm a possibilidade de aproveitar esses produtos. Ô Everton, você sempre fala sobre os famosos S's, todo esse sistema. Você pode falar um pouquinho para nós sobre cada um deles e como eles impactam o sistema de produção de proteína animal? Bom, nós na Embrapa nós trabalhamos em cima de 4 S's, eu costumo dizer, né? Nós temos o S da sustentabilidade, e aí quando a gente pensa em produção de etanol como combustível e os DDGs como ingredientes para alimentação animal e tudo que a indústria de etanol faz no sentido de buscar a sustentabilidade e mitigar a emissão de gases, obviamente que o S da sustentabilidade está muito bem atendido nesse arranjo. Depois nós falamos do S da saudabilidade. A gente sabe que os consumidores, nós, na verdade, queremos que os alimentos sejam cada vez mais saudáveis e que nos promovam saúde longa, vida longa, bem-estar e assim por diante. Então nós estamos focados nesse S da saudabilidade, e é quando a gente olha para dentro dos processos das indústrias de produção de etanol a partir de cereais como milho, por exemplo, eles têm um zelo muito grande e se preocupam muito, né, com aspectos da inocuidade dos produtos e assim por diante. Então esse S da saudabilidade está atendido também. Depois nós temos o S que é bem crítico, que é o S da sanidade, né? O S da sanidade é o S que significa o todo ou nada. Se nós tivermos no Brasil hoje um problema sanitário, falando de avicultura e de suinocultura especificamente, e as outras cadeias não é diferente, nós teremos grandes problemas. Nós precisamos lembrar sempre, nesse país, de cada 4 suínos que nós produzimos, um necessariamente sai. De cada 3 frangos que nós produzimos, um necessariamente sai. Então o Brasil hoje ele detém 35% aproximadamente do mercado internacional de carne de frangos. Nós temos aproximadamente 15% de participação no mercado internacional das exportações de carne suína. Se nós tivermos um evento sanitário nesse país, esse percentual com certeza vai ser impactado fortemente, sem contar a repercussão que vai ter isso dentro do nosso país também. Afinal de contas, o consumo interno ele é bem significativo, e a gente tem um compromisso não só com o consumidor fora do Brasil, mas especialmente com o consumidor dentro do Brasil. Por fim, o 4º S, que é o S da soberania. Eu costumo dizer, no mundo onde tudo é monetizado, está cada vez mais relevante e mais claro de que o Brasil, como um importante produtor de alimentos para o seu povo e para fora, nós precisamos ter autonomia e ter geração de conhecimento e tecnologia dentro do nosso país. Então, a soberania ela é muito importante. Nós não podemos ser um produtor de alimentos para alimentar o mundo dependendo de tecnologia que
vem de fora. Então nós precisamos também zelar por essa questão da capacidade interna, do conhecimento interno para produzir os nossos alimentos, atendendo todos esses S's aí da saudabilidade, sustentabilidade e sanidade. Então é mais ou menos isso que norteia o nosso trabalho no dia a dia. Ô Emerton, falar um pouquinho sobre os avanços da tecnologia nutricional. O uso dos DDGs vem ao encontro dessa especificidade desses produtos, desse novo animal geneticamente pensado também. Que análise a Embrapa tem feito hoje sobre esse importante avanço do uso dos DDGs em termos nutricionais, o avanço técnico nutricional? Veja, o DDG ainda é uma coisa relativamente nova para alguns técnicos, alguns profissionais. Outros já optaram por conhecer e se aproximar desse novo mercado, desse novo produto ou gama de produtos, na verdade, porque existe uma diversidade muito grande. Talvez esse tenha sido um dos problemas no começo, da compreensão de o que é o DDG e o DDGS, são coisas diferentes, e dentro de cada uma dessas categorias você tem uma certa variação em função do processo que é utilizado na indústria. Isso não é um problema. O problema é não conhecer essa variabilidade. Hoje, felizmente, nós temos muita tecnologia que permite que a gente rapidamente consiga fazer uma análise no produto e consiga identificar, este produto é com essas características e, portanto, sabendo com certeza o que ele tem de características de composição nutricional, a formulação de alimentos já permite que a gente consiga incorporar esses ingredientes de uma maneira bastante eficiente. Hoje, felizmente, nós temos muita tecnologia que permite que, por exemplo, produtos como um DDG, um DDGS, enfim, possa ser associado com outros aditivos ou outros ingredientes, vamos chamar assim, da nutrição animal, como, por exemplo, aminoácidos sintéticos, assim por diante, e você consegue equilibrar normalmente uma dieta com consideráveis características e, portanto, sabendo com certeza o que ele tem de características de composição nutricional, a formulação de alimentos já permite que a gente consiga incorporar esses ingredientes de uma maneira bastante eficiente. Hoje, felizmente, nós temos muita tecnologia que permite que, por exemplo, produtos como um DDG, um DDGS, enfim, possa ser associado com outros aditivos ou outros ingredientes, vamos chamar assim, da nutrição animal, como, por exemplo, aminoácidos sintéticos, assim por diante, e você consegue equilibrar normalmente uma dieta com uma considerável quantidade de uso desses ingredientes. Ainda temos alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas isso com certeza, à medida que as coisas forem avançando, a gente consegue fazer. É muito claro, a ciência ela é muito ágil, muito rápida, as indústrias se adaptam muito rapidamente, então eu vejo com muito otimismo e eu vejo a nutrição do futuro absorvendo grandes quantidades dessas diferentes características, diferentes produtos que a gente vai ter e já tem hoje no mercado disponível. Então eu olho isso com bastante otimismo. Ô Emerton, e numa briga às vezes que é por centavos em cada animal, né, avaliando todo o ganho de peso, todo o ganho mês a mês, dia a dia, a briga é por centavos. Vale a pena essa análise então? Sem dúvida alguma, nós temos feito, através do nosso time de socioeconomia na nossa unidade, estudos da competitividade econômica, né, olhando só aspectos de composição e custo. Esses produtos são bastante competitivos e, claro, a competitividade deles é variável. Por exemplo, na suinocultura tem uma lógica de competitividade, na avicultura tem outra. A avicultura, ela organizada ou fracionada em produção de ovos, em produção de carne, também tem uma outra abordagem, mas o fato é o seguinte, em todos os cenários existe competitividade. Nós precisamos lembrar que hoje o Brasil é o país mais competitivo do ponto de vista de custo-produção e nós precisamos continuar sendo competitivos. É lógico que só custo-produção não resolve, porque certamente os nossos consumidores começam a nos questionar sobre sustentabilidades e todos esses S's que eu mencionei, mas o custo ainda é determinante numa negociação dentro e fora do país. E esses produtos derivados desses processos ou dessas estruturas fantásticas de produção de etanol a partir de cereais com milho são muito competitivos, sim, e a gente vai ter sim uma inclusão cada vez maior.
como eu mencionei, são produtos diversos e cada um deles tem uma melhor adequação. Vai haver situações onde determinados produtos com determinadas características são mais adequados, por exemplo, para ruminantes, que suportam níveis diferentes de fibras e assim por diante, e outros produtos que são mais direcionados para monogástricos, como é o caso da avicultura e da suinocultura, mas tem oportunidade, sem sombra de dúvida. Ô Everton, falando um pouco da política governamental para o uso dos biocombustíveis atrelado ao uso dos DDGs. Você vê com bons olhos esse avanço? Há um casamento nessa análise? A economia caminha também para esse aspecto? Eu diria assim, o driver é política de uso de biocombustíveis. Esse é o driver principal, né? Não existe uma política de uso de DDGs no Brasil. Isso, na verdade, vai estar muito mais organizado ou dependente de uma lógica de mercado. Mas eu vejo, sem dúvida alguma, que uma anda acompanhada com a outra. E as indústrias, elas conseguem precificar e equacionar isso de uma maneira muito eficiente. Então, o driver é assim, a política de biocombustíveis ou de descarbonização. Nós temos o plano ABC+, enfim, uma série de políticas nesse país que puxa todo esse movimento, mas a parte mercadológica, eu diria que ela vai fazer com que esse mercado dos DDGs e DDGS, enfim, eles vão também se enquadrar nessa lógica. Veja, nós estamos ancorando tudo nas matérias-primas, que são milho e derivados de soja, como farelo de soja, por exemplo. E o biocombustível também está ancorado na lógica da cadeia de suprimentos de milho. Então, as coisas elas se enquadram e se associam, se alinham, e eu acredito numa harmonia, numa lógica bem equilibrada dessas evoluções, tanto do setor de proteína animal quanto do setor de biocombustíveis. Ô Everton, e para encerrar, está tendo uma aderência boa no campo para testes e usos dos DDGs? É bastante variável. Quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente vê determinadas regiões com um avanço mais expressivo no sentido do uso de DDGs e outras regiões menos. Por exemplo, nós estamos localizados no sul do Brasil. A gente vê no sul do Brasil ainda pouco uso de DDGs comparativamente com outras regiões. Então isso depende às vezes de aspectos logísticos, aspectos de oferta de matérias-primas em cada uma dessas regiões. Então, o que eu percebo? Isso vai depender do futuro, da questão da logística e assim por diante. Mas o que se escuta, mesmo nas regiões onde ainda não tem uma adoção mais expressiva, que existe um grande interesse. E a turma, os colegas técnicos estão olhando para isso com bastante atenção. Então, eu acredito que essas coisas vão acabar acontecendo, em cada região no seu ritmo, na sua velocidade, mas a perspectiva ela é promissora sim, e ela haverá de fazer com que a gente tenha uma nutrição muito fortemente alicerçada também no uso de produtos derivados da indústria de etanol.